Atenção, torcedor do Vasco da Gama, porque o clima é de expectativa lá em cima e, ao mesmo tempo, de muita responsabilidade nos bastidores. O sonho que todo vascaíno carrega há anos começa a ganhar contornos mais reais, principalmente quando o assunto envolve a possível venda da SAF e a chegada de um novo investidor para mudar o rumo do clube. E enquanto essa novela segue ganhando capítulos importantes fora de campo, dentro dele o momento também chama atenção, principalmente pela mudança de postura que a equipe vem demonstrando nos últimos jogos. A reapresentação do elenco no CT Moacir Barbosa marcou o início de mais uma fase de preparação, dessa vez com foco total no próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro. O ambiente é diferente, mais leve, mas ao mesmo tempo com um senso de urgência que não pode ser ignorado. Afinal, a equipe ainda busca se consolidar na competição e transformar essa sequência recente em algo realmente sustentável ao longo da temporada. E muito disso passa diretamente pelo trabalho que vem sendo desenvolvido por Renato Gaúcho, que chegou cercado de dúvidas, mas rapidamente conseguiu dar uma nova cara ao time. Mesmo com resultados animadores logo de cara, o discurso internamente é de cautela. O treinador tem sido direto ao reforçar que ainda há muito a evoluir e que o Campeonato Brasileiro não permite qualquer tipo de relaxamento. A fala é clara, não adianta empolgação excessiva quando o caminho ainda é longo e cheio de armadilhas. E esse posicionamento tem sido importante para manter o grupo focado, principalmente depois de um início complicado na competição, onde o time acumulou dificuldades e viu a pressão crescer de forma significativa. A chegada do novo comando técnico aconteceu em um momento delicado, logo após a eliminação para o Fluminense, o que naturalmente aumentou ainda mais a cobrança. E mesmo com pouco tempo de trabalho naquele primeiro momento, já foi possível perceber uma mudança de atitude dentro de campo. A equipe passou a competir mais, mostrar intensidade, principalmente, dar uma resposta emocional que estava faltando. Isso fez toda a diferença para que os primeiros resultados positivos começassem a aparecer. Agora, com uma sequência mais longa de treinamentos pela frente, a expectativa cresce ainda mais. O confronto contra o Coritiba surge como uma grande oportunidade para consolidar essa evolução. Mesmo sendo fora de casa, é um duelo que pode servir como ponto de virada definitivo, principalmente levando em consideração o nível técnico do adversário e o momento vivido pelas duas equipes. É aquele tipo de jogo que, se bem aproveitado, pode mudar completamente a trajetória dentro do campeonato. E não para por aí. A sequência que vem logo depois também abre margem para o torcedor sonhar um pouco mais alto. Jogos em casa, confrontos contra equipes que não vivem seus melhores momentos e a chance real de somar pontos importantes criam um cenário que, há pouco tempo, parecia improvável. É justamente nesse tipo de contexto que campanhas sólidas começam a ser construídas, aproveitando oportunidades e mantendo regularidade, algo que o Vasco não conseguiu nos últimos anos. Aliás, basta olhar para as últimas temporadas para entender o tamanho da mudança que pode estar acontecendo. O clube vinha de inícios muito turbulentos, com trocas constantes de comando, desempenho irregular e uma sensação constante de instabilidade. Nomes diferentes passaram pelo banco de reservas, ideias distintas foram testadas, mas o resultado quase sempre era o mesmo: dificuldade para engrenar e briga na parte de baixo da tabela. Dessa vez, o cenário começa a indicar algo diferente. Ainda é cedo para qualquer afirmação mais ousada, mas os sinais são positivos. O time demonstra mais organização, os jogadores parecem mais confiantes e a conexão com a torcida volta a aparecer de forma mais intensa. E isso pesa, principalmente em jogos dentro de casa, onde o apoio pode se transformar em combustível para buscar resultados importantes. Mesmo assim, o próprio treinador faz questão de frear qualquer tipo de euforia exagerada. A mensagem é clara: é preciso continuar trabalhando, corrigindo erros e evoluindo a cada partida. O Campeonato Brasileiro é longo, exige consistência e não perdoa oscilações. Um bom momento pode desaparecer rapidamente se não houver continuidade, e é justamente isso que a comissão técnica tenta evitar desde já. Enquanto isso, fora de campo, a movimentação envolvendo a SAF segue como um dos temas mais comentados entre os torcedores. A possibilidade de uma mudança estrutural significativa no clube mexe diretamente com a expectativa de todos.
Existe um entendimento de que o Vasco foi muito prejudicado em processos anteriores e que agora busca uma solução mais segura, que realmente traga estabilidade financeira e esportiva a longo prazo. As conversas seguem acontecendo, os bastidores estão agitados, e a cada nova informação, o cenário vai se desenhando com mais clareza. Ainda existem muitas etapas a serem resolvidas, principalmente envolvendo questões jurídicas e negociações delicadas, mas o sentimento geral é de que algo grande está prestes a acontecer. E para o torcedor, que já passou por tantos momentos difíceis, a esperança volta a ganhar força de um jeito que há muito tempo não se via. Enquanto dentro de campo o time tenta transformar essa sequência positiva em algo consistente, fora dele o cenário segue carregado de tensão e expectativa. A situação envolvendo a SAF do Vasco da Gama está longe de ser simples, e cada nova informação que surge revela o tamanho da complexidade desse processo. Nos bastidores, o que se discute vai muito além de uma simples venda, envolve disputas jurídicas, interesses financeiros e, principalmente, a tentativa do clube de recuperar o controle sobre algo que, internamente, se entende que foi conduzido de maneira extremamente prejudicial no passado. Existe uma linha de pensamento forte dentro da diretoria que defende que o clube não deve assumir prejuízos que não foram causados por sua própria gestão. A bronca com tudo o que aconteceu na época da 777 Partners ainda é muito presente, e há um entendimento claro de que decisões tomadas naquele período deixaram marcas profundas, tanto no aspecto financeiro quanto na credibilidade institucional. E é justamente por isso que qualquer movimento agora precisa ser feito com muito mais cautela, evitando repetir erros que custaram caro ao clube. Um dos pontos mais debatidos recentemente envolve a possibilidade de o Vasco tentar recuperar integralmente as ações que hoje não estão sob seu controle. Parte delas acabou nas mãos de fundos ligados ao mercado financeiro internacional, o que complica ainda mais qualquer tipo de negociação direta. Internamente, existe a avaliação de que o clube foi lesado nesse processo e que, por isso, a melhor estratégia seria buscar meios legais para reverter essa situação antes de qualquer nova venda ser concretizada. Essa visão ganha força principalmente porque há resistência em sentar à mesa para negociar a compra dessas ações nas condições atuais. A leitura é de que isso representaria assumir um custo que, na prática, não deveria ser do Vasco. Ao mesmo tempo, o caminho jurídico não é simples, exige tempo, provas e uma estrutura bem montada para sustentar qualquer tipo de reivindicação. Enquanto isso não se resolve, o clube segue analisando todas as possibilidades com muito cuidado. Do outro lado dessa história, a figura de um possível novo investidor segue cercada de expectativa. As conversas existem, os alinhamentos iniciais são considerados positivos e há um interesse real em avançar, mas tudo ainda depende da resolução dessas pendências estruturais. Não se trata apenas de vontade ou de acordo verbal, é necessário que o cenário esteja juridicamente seguro para que qualquer negócio seja fechado sem riscos futuros. O que se sabe até agora é que há um entendimento entre as partes de que o projeto esportivo precisa caminhar junto com a reestruturação financeira. Não adianta apenas injetar dinheiro se não houver um plano sólido de gestão, algo que o torcedor já aprendeu da forma mais difícil nos últimos anos. Por isso, cada passo vem sendo tratado com extrema cautela, mesmo que isso gere ansiedade por parte de quem está do lado de fora acompanhando tudo. E essa ansiedade é compreensível. O torcedor do Vasco vive há anos entre promessas e frustrações, vendo projetos começarem com grande expectativa e terminarem sem entregar o que foi imaginado. Agora, com a possibilidade de uma mudança real, o sentimento é de esperança, mas também de desconfiança. Ninguém quer se iludir novamente, principalmente depois de tudo que já aconteceu recentemente. Ao mesmo tempo, o clube tenta equilibrar esse cenário externo com o que acontece dentro de campo. Existe uma preocupação clara em não deixar que toda essa movimentação nos bastidores afete o desempenho da equipe. O foco precisa continuar sendo o Campeonato Brasileiro, os treinos, a evolução tática e a busca por resultados que possam dar tranquilidade ao longo da temporada. E até aqui, esse equilíbrio tem sido bem conduzido. A comissão técnica trabalha com a ideia de blindar o elenco ao máximo, evitando que ruídos externos interfiram na preparação para os jogos. Isso tem sido fundamental para manter o nível de concentração e entrega que vem sendo apresentado nas últimas partidas.
Os jogadores sabem da importância desse momento e entendem que, independentemente do que aconteça fora de campo, o desempenho dentro das quatro linhas continua sendo determinante. Mesmo assim, é impossível ignorar o impacto que uma possível mudança estrutural pode trazer para o futuro do clube. A expectativa é de que, com uma SAF bem organizada e um investidor comprometido, o Vasco consiga finalmente dar um salto de qualidade, tanto em termos de competitividade quanto de estabilidade financeira. Mas até que isso se concretize, o caminho ainda exige paciência, estratégia e, principalmente, decisões bem fundamentadas. E é justamente nesse ponto que o torcedor precisa acompanhar com atenção. Cada movimento, cada informação que surge, cada detalhe nos bastidores pode fazer diferença no desfecho dessa história. O cenário ainda está em construção, e embora existam sinais positivos, também há desafios importantes a serem superados antes que tudo se resolva de forma definitiva. Nesse cenário cheio de incertezas e expectativas, o que chama atenção é a postura mais firme adotada internamente. O Vasco da Gama parece, dessa vez, mais consciente dos riscos e das armadilhas que envolvem esse tipo de negociação. Não é mais aquele clube que aceita qualquer proposta na esperança de uma solução rápida. Existe um cuidado maior em analisar cada detalhe, cada cláusula, cada possível consequência antes de dar qualquer passo mais definitivo. Ao mesmo tempo, o ambiente político também influencia diretamente nesse processo. Decisões desse porte não passam apenas pelo futebol, envolvem conselho, diretoria e diferentes interesses que precisam ser alinhados. E isso naturalmente torna tudo mais lento, mais burocrático e, em alguns momentos, até mais tenso. Mas é justamente esse filtro mais rigoroso que pode evitar novos problemas no futuro, algo que o clube claramente quer impedir a qualquer custo. Outro ponto importante é a pressão externa. A torcida acompanha tudo de perto, reage a cada novidade, muitas vezes, cobra respostas imediatas. Só que nem sempre é possível acelerar processos que dependem de fatores jurídicos e financeiros tão complexos. Existe um tempo necessário para que tudo seja feito da forma correta, e qualquer precipitação pode comprometer um projeto que tem potencial para mudar o patamar do clube nos próximos anos. Enquanto isso, os bastidores seguem movimentados, com reuniões, análises e trocas de informações acontecendo praticamente todos os dias. Pessoas envolvidas diretamente no processo tratam o momento como decisivo, daqueles que podem definir os rumos do clube por muito tempo. E por mais que muita coisa ainda esteja sendo mantida em sigilo, a sensação é de que as peças estão sendo posicionadas para um desfecho importante em breve. E no meio de tudo isso, o torcedor continua dividido entre a empolgação e a cautela. Existe o desejo de ver o Vasco forte novamente, competitivo, brigando na parte de cima da tabela e com uma estrutura sólida fora de campo. Mas também existe a memória recente de promessas que não se concretizaram. É esse equilíbrio entre esperança e realidade que acompanha cada novo capítulo dessa história que ainda está longe de terminar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores de São Januário, um novo capítulo começa a ganhar força e já movimenta conversas entre dirigentes, empresários e torcedores. O nome da vez é Lucas Piton Crivellaro, peça importante no sistema defensivo do Vasco da Gama e um dos atletas mais regulares do elenco nas últimas temporadas. A informação que circula é de que o lateral esquerdo teria recebido uma proposta considerada irrecusável de um clube europeu, cujos detalhes ainda são mantidos sob sigilo. Internamente, o clima é de cautela. Embora não haja confirmação oficial, fontes próximas à diretoria indicam que os valores envolvidos chamaram atenção e colocaram o jogador em uma encruzilhada na carreira. Com um passaporte europeu e em idade considerada ideal para dar o salto ao futebol do exterior, Piton surge como um nome atrativo para mercados que buscam laterais com boa capacidade ofensiva e consistência defensiva. Nos corredores do clube, há quem veja a possível saída como inevitável diante do cenário financeiro e da valorização do atleta. Por outro lado, membros da comissão técnica enxergam a permanência como fundamental para a continuidade do projeto esportivo, já que o jogador se consolidou como titular e referência tática pela esquerda. A torcida, por sua vez, começa a se dividir.
Enquanto alguns entendem que uma negociação desse porte pode ser benéfica para os cofres do clube, outros demonstram preocupação com a perda de uma peça-chave em meio à temporada. Nas redes sociais, o assunto já ganhou força, alimentando ainda mais o clima de incerteza. Até o momento, nenhuma proposta foi oficialmente confirmada pelo clube, mas o silêncio estratégico costuma ser um indicativo de que há algo em andamento. Resta saber se o desfecho será a despedida de um dos nomes mais consistentes do elenco ou apenas mais um humor típico das movimentações do futebol internacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.